Então, a gente faz pesquisa teórica que não necessariamente, nesse momento, vai ter uma aplicação específica, mas que pode servir no futuro para ajudar em alguma coisa. Que é, vou entender isso daqui para fortalecer a fundação teórica da coisa. Isso. E daí, coisas serão construídas a partir do momento que as pessoas entenderem isso aqui melhor. Eu sempre cito, por exemplo, aplicações mais importantes da... Bom, física de partículas está em tudo. A luz, a eletricidade, mas tratamentos médicos, por exemplo, que envolvem tumores. Existe físico médico, que é uma ênfase dentro da física que vai trabalhar com a questão dos tumores. Então, por exemplo, uma pessoa que vai receber um tratamento com, sei lá, física nuclear, alguma coisa assim, tem um físico que vai fazer o cálculo de quanto tu pode ingerir de determinado medicamento ou receber em algum tratamento de câncer. Uhum. Então, essa é uma das aplicações da física de partículas, por exemplo, o tratamento de câncer. Tá. Que utiliza... Partícula, estamos falando de partículazinha mesmo, né? Isso, quando a gente estuda na escola mesmo o átomo, a gente tem os elétrons, prótons, nêutrons, e dentro do próton e do nêutron tu tem outras partículas. É isso que tu pesquisa? Eu pesquiso a parte... Nossa, eles erraram muito, né? Porque átomo é o que não pode ser dividido. Mas aí na época que eles tinham conhecimento. E, né? aí, caralho... Que a ideia era que... A ideia inicial era que o átomo era indivisível. E aí depois que a gente foi... A gente não, né? Os físicos que fizeram os experimentos descobriram que não, que era divisível. E aí, no dia de hoje, o elétron a gente acredita que é indivisível, que é uma das menores partículas, mas tem outras que chamam quarks e também leptons e bósons. Leptons. O elétron é um lepton, o neutrino é um lepton também. E os quarks são as partículas que estão dentro do próton. Então, dentro do núcleo atômico, tu tem prótons e nêutrons. E dentro desses prótons e nêutrons, tu tem partículas menores que são chamadas de quarks. E aí, tu tem 6 tipos de quarks. E aí, essa é a parte que eu estudo. Qual a massa de um quark? Depende do quark. Eu não vou saber de cabeça, mas tem... É muito pequeno. Tem os quarks up, down, strange, bottom, charm e top. É o nome deles. Entendi. Charme? Charm. Charm. Charm quark. Entendi. Eu não sei. Esse arrumou o cabelo, né? As pessoas dão... Eu acho que esse nome veio de alguma coisa que o pesquisador que descobriu gostava, de alguma coisa que ele... Não sei, é uma piada com alguma coisa que ele gostava. Não me lembro agora. Mas essas seriam as menores partículas que a gente sabe que existem hoje. Porque assim, por que eu digo isso? Porque a gente tem uma certa tecnologia, atualmente, certos equipamentos, que todos os experimentos que a gente fez até hoje mostram que essas partículas são indivisíveis. Mas sei lá, se daqui 10 anos, 20 anos, a gente tiver um equipamento muito melhor e descobrir que, na verdade, elas podem ser quebradas em outras partículas. Entendeu? Que nem o átomo. Antigamente a gente pensava, não, o átomo ele é indivisível, mas aí com o avanço da tecnologia a gente descobriu que na verdade ele era divisível. No começo dos anos 70, os pesquisadores acreditavam que existiam, sei lá, milhões de partículas. Depois eles descobriram que na verdade eram agrupamentos de partículas e que na verdade a gente tem menos 6 quarks, 6 leptons. Bom, sem preciosismo. Pode ter algum físico aí que vai dizer que são mais, mas eu tô sendo mais... Tá. É o modelo padrão que a gente chama. Entendi. Um modelo padrão. grosso modo. O modelo padrão da física de partículas é a teoria mais completa e mais bem explicada que existe na física atualmente, porque todos os pontos dessa teoria foram provados experimentalmente, e o último foi o bóson de Higgs em 2012, que é a partícula de Deus. E ele viu ele ser detectado. O Higgs, que é o cara que teorizou o bóson de Higgs, ele viu o bóson que ele teorizou ser detectado lá no CERN, cara. Porque animal, né, cara? É um negócio muito foda, isso é mesmo. Deve ser animal, cara. Eu tive um professor na faculdade que ele teorizou uma partícula que foi descoberta. E ele viu? Viu. Ai, que maneiro. Isso aí é demais, cara.
Porque o que acontece normalmente, né, por exemplo, o Edmund Halley mostrou que o cometa Halley ia voltar. Só que antes dele voltar, ele morreu. Então ele não viu o cometa que leva o nome dele voltar. Aham. E aí na física, cara, vai tendo muitas Einstein dessas com coisas, buraco cara. negro, né? Ou não, o Einstein com tudo, né? É. Basicamente. Tudo que ele teorizou só foi ser visto muito tempo depois, né? Então essas coisas vão acontecendo, Por cara. exemplo, eu comecei a faculdade de física com 18 anos, né? E eu sempre estudei física de partículas. Essa foi a minha área. E aí, eu comecei a faculdade em 2009. E aí, na época, tinham algum... Porque, assim, essas partículas que eu te falei, o próton, ele é o agrupamento de 3 quarks. Mas existem outros agrupamentos de quarks, que são tetraquarks, pentaquarks, hexaquarks. Quando eu comecei a faculdade em 2009, eu lembro de um professor que estava explicando essa matéria e falou assim, atualmente, daí era 2009, a gente sabe que existem 3 quarks ou 4 quarks. Mas ele falou assim, mas é impossível que exista mais. E hoje aí, já? há uns 2 anos atrás, foram detectados conjuntos de 6 quarks. Aí, quando saiu a descoberta, eu pensei, olha o que o professor... Porque, assim, a gente nunca pode falar, é impossível. Porque nada é impossível dentro da ciência. A gente só não tem tecnologia para fazer as coisas. Não tem dinheiro. Porque, pensa, um acelerador de partículas, que nem o LHC, ele é o maior do mundo, né? Fica na fronteira entre a Suíça e a França. São bilhões, sei lá, trilhões, né? São vários países que fazem parte. Consórcio mundial, né? Tu tem que pagar para entrar lá. O Brasil agora, eu acho que tem 3 universidades que pagam, né? Não sei se tem mais, mas que eu lembre são 3. E aí o pessoal meio que se agrupa para trabalhar nos grupos dessas universidades. Porque é muito caro. Muito, muito caro para te fazer parte desse tipo de pesquisa científica. O que eu faço, que foi meu trabalho de doutorado, a área específica que eu trabalho, no Brasil só existem 2 pessoas que fazem em universidades aqui no Brasil, que é da Universidade de São Carlos, que trabalham com a parte de física que eu trabalho, porque a gente usa supercomputadores e é muito caro. Não tem no Brasil nenhum grupo que tenha cluster de supercomputadores. Porque tu tem que pagar muito dinheiro para fazer parte. Então, eu fiz parte num grupo da França, que daí era França, Inglaterra e Alemanha, tinha um cluster de supercomputadores. E no Japão também, o grupo de japonês de Keseda na rede, que também pagava pelos clusters. Porque são supercomputadores que tu não pode errar. Assim, sabe quando tu vai, por exemplo, criar um programa no teu computador? Assim, escrever um código no computador. Tu pode fazer código no teu computador, no teu notebook. Eu escrevo código. Mas para fazer as simulações de física que a gente faz, num supercomputador que tu entra numa fila. Por exemplo, na minha área, uma simulação pode levar 2 anos. Porra, isso com supercomputador. Sim. E aí vai saindo os resultados aos poucos, e aí a gente vai analisando aqueles dados, e se tu erra, é um grande problema. No caso, eu não programo para os supercomputadores, eu faço a parte de análise de dados. Mas é um grupo de professores que daí são os professores mais sêniores, que são os que mandam os códigos para os supercomputadores, porque é dinheiro. Então, se tu pega o lugar na fila, usa o tempo do computador e errou, tu perdeu muito dinheiro. E isso é um grande problema. Então, essa parte é feita mais pelos professores sêniores, assim. Entendi. Tu tá na equipe que tá analisando os resultados. E eu já achei erros. Por exemplo, às vezes a gente analisa os dados e fala, esses dados aqui parece que tem algum erro. Aí passa de novo para quem escreveu o código, daí eles fazem umas análises locais. Realmente, detectou um erro. Volta para o supercomputador essa parte para rodar de novo os dados. Então, é um trabalho que custa bastante dinheiro e o Brasil ainda não tem esse dinheiro todo, assim. Claro, até onde eu sei, em 2016, que foi quando eu fiz o meu doutorado, os professores de São Carlos trabalhavam no grupo lá da França que eu fiz o doutorado. Entendi. Era tipo parceria, assim, tu pode fazer parcerias e aí tu usa os computadores. E tu consegue enxergar onde essas coisas que você está pesquisando agora, que vocês estão pesquisando agora, serão aplicados daqui a, sei lá, 20 anos? Dá pra pirar nisso ou não?
dá pra pensar que quanto mais tu conhece sobre a ciência de base ou o comportamento das partículas ou como elas funcionam, mais conhecimento tu vai ter sobre o universo como um todo. Porque a gente tem muitas perguntas em aberto e as partículas, elas estão em todos os lugares. Tudo é composto por partículas, até fora da Terra a gente tem sim. as partículas. E quanto mais a gente estudar, mais conhecer, mais entender e pesquisar, a gente vai aumentar o nosso conhecimento de universo. Agora, sim, se eu falar, o meu trabalho tal foi... Um dia vai virar um bagulho. Tá. Aí eu não sei, assim, pode ser... Eu contribuí, coloquei meu tijolinho ali na construção da ciência, né? Tem até aquela frase do "se vi mais longe, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes". Então, a ciência é feita por várias pessoas. Muita gente acha assim... Nossa, como assim tu tá na ciência e tu não ganhou um Nobel? Ou tu tá na ciência e não ganhou um prêmio? Ou não, sei lá, não fez uma coisa que revolucionou? Porque a maioria dos cientistas não vai revolucionar. Vai só colocando um tijolinho. Mas como que a gente fala, né? É um crescimento do conhecimento, né, cara? Vai agregando tudo ali. E a foda vai ficando cada vez mais caro. E as pessoas que ganham prêmios, elas também usaram o conhecimento anterior, né? Elas não partiram do zero, elas partiram de algum lugar e, claro, fizeram uma descoberta muito importante, aí resulta num Nobel, num prêmio e tal. Mas a maioria dos cientistas vai só colocando ali pequenas contribuições que um dia vão gerar alguma coisa. Por que a gente chama lá o bóson de Higgs de partícula de Deus? Foi porque essa era uma partícula muito, muito, muito difícil de ser descoberta, porque não tinha tecnologia para descobrir ela. Então, um dos pesquisadores que estudava, ele escreveu um livro que em inglês era The Goddamn Particle, a partícula maldita. Só que aí, por uma decisão editorial, eles cortaram metade da palavra e virou The God Particle.